Oi pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para vocês porque hoje eu vim até Curitiba para visitar a obra de um cliente. A obra também que é um aluno meu que está construindo, que tem a sua construtora. Daqui a pouco você vai conhecer ele, a sua empresa, atende aqui toda a região de Curitiba. Então tinha algumas coisas para resolver aqui em Curitiba. Eu falei, não, vou fazer uma visita lá para aquele pessoal, ver se eles estão precisando de alguma dica, como é que está a obra e já gravo um conteúdo para mostrar para vocês um caso real de uma obra que é a primeira dessa equipe. Ele vai falar das dificuldades que ele já teve, o que ele gostou, o que frustrou nas suas expectativas e também mostrar para vocês algumas dificuldades que ele está tendo, mostrar como que poderia corrigir. Então acompanha aí que tem algumas dicas bem legais para vocês. Bom, agora eu estou aqui com o engenheiro Júlio. Tudo bem, Júlio? Que foi meu aluno e está aqui executando a sua primeira obra. Hoje a gente veio aqui até Curitiba, tá frio pra chuchu. Ele tirou o casaco aqui só para mostrar a camisa bonita dele. Mas brincadeiras à parte, o que você está achando do processo, Júlio? Se quiser se apresentar, falar da sua empresa, que atende aqui em Curitiba. De vez em quando eu recebo perguntas, né, de interessados, se tem alguém a indicar na região de Curitiba. Então pode falar um pouco de você aí, da sua empresa e dessa obra, da tua experiência que tu está tendo aqui com o EPS. Pode segurar aqui o Tá legal. microfone. Olha só, desculpa interromper seu vídeo aqui, mas eu quero te lembrar que eu tenho um grupo aberto no Telegram, onde você pode acessar para tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo, gratuitamente. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Gabriel? Nós estamos sendo, assim, nossa primeira experiência também na obra de GPS, né? Depois do curso aí com o Gabriel. E o José, que é o investidor aqui da casa, né? Ele nos contratou para fazer o gerenciamento da obra, né? A administração e gerenciamento tanto dos materiais quanto mão de obra. O Márcio, ele é nossa mão de obra, nosso parceiro, né? Que é um empreiteiro, na verdade. Mas nós já estamos utilizando ele também para futuras obras nossas, porque ele também é aquela coisa, hoje a mão de obra tem uns caras que são muito rústicos, né? E sistemáticos e às vezes não vai para a obra DPS, porque pá, vou fazer uma obra de isopor, o que é isso? Tem medo, né? A nossa mão de obra hoje que está nessa obra aqui é uma mão de obra que gosta de aprender, né? Sabe ler um projeto muito bem e entendeu que o sistema é muito mais rápido, que você não vai precisar ficar pegando tijolinho para assentar uma parede, você pega uma baita de uma placa de GPS, assenta muito mais rápido que o tijolo, né? Mas tiveram alguma surpresa em relação à velocidade? Esperavam mais? O que eu estive conversando ali, ele realmente tem esse perfil de aprender, de gostar e tudo, mas ele esperava que estivesse sendo mais rápido. E eu acho que você também, né? Também. Fala aí pro pessoal quais são as dificuldades que essa obra aqui tem apresentado e por que tem gerado alguns atrasos. Certo. Que é normal de acontecer na primeira obra, né? Sim. Está sendo nosso test drive, né? Então, essa obra a gente colocou um prazo de 6 meses para entregar. São 189 metros quadrados de um sobrado triplex. Então, você vai fazer isso no tijolo, você vai levar 10 a 12 meses, tranquilamente. A gente colocou 6 meses sendo um pouco ousado, né? Vamos pegar aí no que foi ensinado no curso e botamos numa planilha, chegamos em 6 meses. Se tudo ajudasse, estamos aqui nessa chuva, coisa que nos atrasou um pouquinho. Aqui a arquitetura também não casou muito bem, às vezes, com o EPS, porque tem algumas vigas, né? Temos vigas aqui, pilares, são 2 pilares somente na casa, mas tem pilares. O conceito do EPS é não ter viga, né? É apoiado na própria parede de EPS. Então, só que isso acarreta, às vezes, num pequeno atraso de obra, mas hoje nós estamos em atraso de 1 mês de obra. Então, se a gente às vezes entregar isso aqui com 7 ou 8 meses no máximo, eu ainda acho uma vantagem perante a alvenaria convencional. E, enfim, eu acho que também a questão das vigas, como a ideia aqui do José talvez seja vender o imóvel ou que seja para morar, mas essas vigas elas ajudaram e vão ajudar na arquitetura como um todo, né? Enfim, não que uma casa caixotinha você consiga fazer uma arquitetura bonita também. Mas aqui o que nos atrasou foi isso. Está sendo um pouco de tempo, está sendo um pouco de essa questão de executiva também, test drive, vigas e tudo mais. Fornecimento de material, que é uma coisa às vezes que atrasa em obra,
não está acontecendo aqui. Estamos se antecipando nos orçamentos de compras e está tudo certo. E a equipe aqui, mais ou menos quantas pessoas vocês têm? 4 pessoas. 4 pessoas. É um mestre, dois ajudantes e mais um pedreiro. O mestre ele pega na mão também, né? Pega no serviço. Entendi. É o que eu estava comentando com o investidor aqui, pessoal, essa questão da arquitetura, que é aquele negócio que eu tenho falado nos meus vídeos, né? O EPS pode ser aplicado em qualquer arquitetura, mas não quer dizer que qualquer arquitetura vai ser completamente resolvida somente com EPS. Se a arquitetura não foi pensada por EPS, vai acabar necessitando de estrutura mista, de pegar os painéis monolíticos e utilizar vigas de concreto armado e, eventualmente, pilares também. Por exemplo, essa viga que está aparecendo ali atrás, pode mostrar ali, é uma viga maior, né? Pela caixaria você já consegue ver. Ela existe porque tem uma parede em cima dela, no andar de cima, que vai suportar a laje da cobertura. Então eu tenho a parede em cima, descarregando uma grande carga ali, e eu não tenho parede aqui embaixo. Então se eu não tenho parede aqui embaixo, como é que vai segurar essa carga? Tem que ter uma viga ali em cima. Dependendo do caso, se tiver altura para isso, e vão para isso, pode ser resolvido com uma viga de EPS. Mas esse caso aqui é um vão de 9 metros, né, Júlio? Sim. E cargas elevadas também, é viga de concreto armado, até porque geralmente a arquitetura limita, né, coloca o forro de gesso mais alto possível, então você não pode ter uma viga muito alta para não atrapalhar o forro. Então realmente tem alguns detalhes aqui que a gente estava olhando que acaba dificultando o processo executivo, porque você tem ligações entre painel monolítico e viga, tem que fazer essa amarração, isso é mais complexo, o pessoal da obra já não está acostumado com EPS. Com as uniões, então, entre EPS e outros elementos, fica mais difícil, o pessoal começa a quebrar a cabeça na obra, o Júlio às vezes me dá uma ligada, manda um WhatsApp, às vezes liga para o projetista e aí começa a atrapalhar, né, a atrasar um pouco o processo por causa disso também. Então, por isso que em breve eu vou fazer um vídeo voltado para arquitetos. Já teve alguns comentários aqui de arquitetos pedindo isso, dicas, né, ideias de como pensar a arquitetura pensando em otimizar por EPS. Em breve eu vou fazer isso daí. Júlio, geralmente quando eu faço visita nas obras, especialmente de alunos, eu passo a trena nas paredes para ver como é que estão ficando as paredes. Será que a gente pode botar à prova aqui as tuas paredes? Vamos medir. Mesmo as grossas eu não vou cortar não, hein? Pode meter lá. Vamos começar por essa daqui. Gente, tá um frio danado aqui, vocês não têm ideia. Tô com a mão dura. Daqui a pouco você põe o casaco de novo, viu, Júlio? Quando parar a gravação, aí você pode ficar feio de novo. Então tá bom. Aqui, ó, 15 centímetros, né? Beleza. Tá padrão, dentro do adequado. Vamos procurar outra. Vamos para essa daqui, aqui tem um banheiro. Aqui só ficou um pouco feio esse acabamento, né, Júlio? Aqui, né? Esse acabamento aqui tá meio zoado, né? Aqui e aqui, né? Cadê o mestre de obra? Ele falou que vai dar uma ajustada aqui. Ele falou que foi um outro pedreiro aí e tal, né? Jogou no outro, né? Jogou no outro. Aproxima ali Aqui já ficou com 14,5, tem que dar uma regularizada ali, né? E aqui, Júlio, deixa eu comentar com o pessoal que eu estava falando para vocês. Mostra aqui, ó, essas rachaduras aqui, né? Não é algo estrutural, não. Isso aqui é um problema que acaba sendo comum, não só em requadro, mas também no reboco normal, que é desempenar antes da hora. Então, desempenar com a massa ainda crua, vamos dizer, porque tem que deixar a massa puxar um pouco, ficar um pouco mais seca para poder desempenar. Se o pedreiro faz o desempeno, né, ficar alisando a massa, ela ainda mole, ela acaba gerando esse descolamento, né? Então acaba arrastando a massa e ela seca, porque gera essas regiões frágeis, ela seca, ela puxa mais facilmente nessas regiões e abre essas rachaduras aqui, é por causa de desempenho antecipado. Essa cara dela aqui, quando você tem um pouco mais de experiência, você olha e você já vê, não, isso é por causa de desempenho, porque você percebe que a massa foi esmagada, mexida antes do ponto certo. Tem outra parede que tem um detalhe assim que eu vou mostrar ali depois também. Vamos medir essa aqui, Júlio, que aparece o EPS ainda. Aqui ainda vai ser feito o requadro, né? Beleza, tá dentro do padrão, até porque essas paredes externas, elas foram um pouco engrossadas por fora, né? Sim. Para descer ali naquela lateral do radier, né? Quer explicar pro pessoal? Na junção do EPS com o radier, você tem que colocar uma tela, certo? Para evitar que aconteça a trinca,
dilatação, né? Aquela trinca de dilatação normal. Que nesse caso o radier acaba junto com a parede. Isso, né? o radier acabou junto com a parede. Então, o que a gente faz? Coloca-se uma telinha e reboca o radier junto com a parede. Não para só na parede e deixa o radier sem o concreto, sem a argamassa. Então, você projeta junto o radier para evitar essa trinca futura. Consequentemente, você ganha ali pelo menos 1 centímetrozinho de massa a mais aí, né? Sim. Porque se você fizer o reboco ou alinhar a parede com o radier, ela vai, e sem colocar malha, sem descer com o reboco até embaixo, ela vai rachar, ela vai fissurar ali, porque são materiais diferentes. Você tem que, se vai ficar a parede externa sua alinhada com o seu radier, alinhada com a sua fundação, você precisa engrossar um pouquinho mais o reboco e colocar uma telinha de transpasse, pode ser uma telinha estuque, uma telinha de galinheiro, para evitar o aparecimento de fissuras naquela região ali. Vamos ver aquela janelona ali, olha só pessoal, o tamanho daquela janelona ali. Ali em cima é uma viga de EPS, que recebe ali uma pequena laje, então apesar de ser um vão grande, é uma laje pequena, então a carga não é tão grande. A viga tem, claro, um peso significativo também, mas não foi necessário fazer uma viga de concreto ali. É a viga de EPS. E em relação aos alinhamentos das paredes, estava conversando com o Júlio aqui, o mestre de obras dele quis experimentar as treliças. Eu já vi muita gente utilizando essas trelicinhas, né? TR8, TR10, né? Para colocar nas paredes para fazer o alinhamento, né? Eu particularmente não gosto muito, eu prefiro usar o metalon porque ele é mais bem acabado, né? Mais bem alinhado. Uma treliça dessa daqui, se você olhar, ela dá umas ondulações. Mas ele falou que na hora de fazer as paredes ali, ele utilizou a treliça e essas irregularidades ao esticar ali a treliça e colocar os painéis no prumo e no alinhamento, não tem problema, ele consegue dar um alinhamento com essas treliças. Ele perguntou se podia fazer isso, ou como que é o nome dele? O Márcio. O Márcio. Eu falei, tudo bem, o que importa é o resultado, o que importa é você fazer suas paredes alinhadas para que elas fiquem com reboco fininho, independente se vai usar essa treliça, usar o metalon, é importante que você tenha um bom resultado. Vamos ver mais uma aqui só, Júlio? Vamos pegar essa parede aqui. Aqui é um banheiro, uma lavanderia, o que é? Aí é a lavanderia. Essa paredinha ali, cadê o câmera? Essa já é Essa tá no padrãozinho. uma 14. parede interna, 14, show, uma parede interna. É isso que a gente busca, né? 14, 14,5. É possível porque isso agiliza na execução e também economiza no gasto de material, né? Menos argamassa. Então, não podia faltar também aqui a figura do seu Márcio, que é empreiteiro de mão de obra, o cara que está aqui com a equipe, liderando a equipe diariamente, colocando a mão na massa. É a sua primeira obra também em EPS ou não, Márcio? Então, não, essa daqui já é a segunda, né? Eu estava fazendo uma aqui mesmo dentro do condomínio, aqui em cima aqui, e só que era um painel bem diferente, né? Era um painel bem, como que eu posso dizer assim, mais mole, mais flexível. Na altura dele, ele envergava muito. É a diferença desse daqui, que ele já é mais rígido, um painel, como se diz assim, é aqueles mais firme. De fabricação manual, né? Que o pessoal Isso, passa o fabricação gancho manual, ali na justamente malha isso. e tal, Tem né? uma chave que passa o ganchinho que a gente tem que travar, inclusive nos cantos. As massas dele a gente não conseguia acompanhar com 2,5. Tinha lugar que já dava 5 centímetros de massa. De um lado só De um lado massa. só. Então era Que bem é mais difícil trabalhoso. de aprumar, de Sim, alinhar, sim, né? bem mais difícil de você aprumar, de você alinhar ele até. Por quê? Porque na altura dele ele envergava muito. Ele ficava, como que eu digo assim, meio que mole, né? Ele não tinha uma estabilidade legal para você trabalhar com ele, na Aí tem que verdade. colocar mais travamento. Mais travamento, dos dois lados eu colocava. Aqui eu só coloquei de um lado e ele ficou bem alinhadinho, inclusive no prumo. As paredes, como vocês viram, elas ficaram com 14, no máximo 15 centímetros, tudo Aqui bem você bacana. achou que é diferente o painel, Bem porque aqui você está usando painéis M-DUI, né? E Que aí são M2, referência sim, nacional. sim. Painéis M2 e ficou bem mais prático. Para mim fazer ela aqui foi na faixa de 4 dias para me deixar ela pronta, levantada, tudo travado, bola. tudo certinho. E melhor do que tijolo mesmo, EPS? Melhor do que tijolo. Eu tenho 20 anos que eu trabalho na convencional. Aí ainda mais umas duas que foi tirado hoje. A partir de hoje eu acredito que é só no EPS. Legal, show de bola. Bom, agora eu estou aqui com o José Ricardo, que é o proprietário da obra e interessado em começar a investir em construções com esse sistema monolítico, né? E aí, José, nessa primeira obra de EPS, como que está a relação da realidade e as expectativas? Olha, quando a gente foi visitar uma obra lá em Joinville, né? Então ali parecia que seria mais simples, mais tranquilo. Mas por ser a primeira obra,
tem os seus desafios, mas estamos superando bastante aí as dificuldades, né? O pessoal já pegou aí o processo, já pegou a técnica. Então a ideia é que a gente termine essa casa. Como é uma casa para comercial, assim, para venda, então a ideia é fazer outras residências, né, com esse sistema. Parece que esse sistema aí ele veio para ficar. Ele é bem interessante, bem em questão de eficiência e tudo, né? Então parece que é um sistema bem interessante, sim. Legal. Esse projeto aqui você já tinha feito, ia fazer em outro sistema, ou já desde o início você já queria o EPS? Como é que foi para chegar no EPS? Não, na verdade, a ideia foi fazer essa residência já em EPS. Não foi a ideia de fazer no outro sistema, não. Desde o início? Desde o início. Inclusive, até falei para o meu engenheiro, ele pegou e falou assim, vamos fazer outra casa aí, podemos até fazer no convencional. Eu falei, não, cara, vamos fazer em EPS. Já estou definido, vamos fazer EPS. Eu estou achando interessante. Depois eu quero ver como vai ficar pronta ela, questão do termo acústico, né? Como vai ficar a eficiência. Depois, sim, quando ela estiver pronta, aí vamos ver se vai funcionar mesmo. E agora, vendo um pouco da dificuldade com esses outros elementos, chamar o engenheiro, o arquiteto, para que ele pense um pouco melhor na continuidade das paredes, em pensar em melhor atender ao sistema, para que não seja necessário, né, fazer viga, pilar, e aí você vai poder aproveitar o máximo das potencialidades do sistema, né, inclusive a velocidade e a economia também. Né? Sim, exatamente. Dá para perceber que com essas vigas grandes aí, porque devido ao projeto arquitetônico, né, deu para perceber que vai gastar muito mais. Não, eu acho que para quem está pensando em construir em IPS, eu acho que vale a pena fazer. Tem que testar, né? Tem que testar para ver se vale a pena, porque ficar sempre ali no modelo tradicional, no convencional, pode ser que isso daí vai popularizar. Eu acredito que vai popularizar isso daí. Então, quem sair na frente vai beber água limpa. Show de bola. Muito obrigado, viu? Obrigado por nos receber bem aqui. Obrigado, Júlio, por nos receber aqui na sua obra. E, pessoal, espero que tenha contribuído aí para vocês conhecerem um pouco mais do EPS numa obra prática, numa primeira obra, de fato, de alguém que está começando a fazer. Fica aí as dicas, os comentários do investidor, do engenheiro, do construtor, e até o próximo vídeo.